Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um podcast Sião Papo Aberto. Que legal saber que você está do outro lado e nos acompanhando. Eu sou o pastor Rodrigo Paradella, nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro, e é com muita alegria que nós estamos começando mais esse podcast. Compartilha e esse é o momento de você fazer isso. O nosso papo hoje será um papo nutricional. Opa! Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós, vamos falar de um assunto muito importante, hein? De saúde. Se liga aí nesse programa, nós estamos aqui com uma convidada super especial, ela que também manda muito bem na cozinha, ela é chefe, e olha, também tem super dicas de nutrição pra gente. Estamos aqui com a Leide Ribeiro, nutricionista, chefe de cozinha, muito bem-vinda! Obrigada, Dani, boa noite a todo mundo. Bom, é um prazer muito grande estar aqui hoje para falar de alimentação, de saúde, de comida, né? De comida gostosa, porque isso é muito bom. Fiquei muito feliz com o convite, muito mesmo. Legal. É um prazer muito grande estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito agradável o nosso bate-papo hoje. Certeza disso. Você que está em casa aí, compartilha esse link. Você que precisa fazer uma dieta. Você que sabe de alguém que precisa fazer uma dieta, enfim, este é o momento, é uma grande dica para você aí. Muito bem, mas para darmos continuidade ao nosso podcast, nós vamos falar dos nossos parceiros aí que, com a ajuda deles, nós conseguimos fazer esse podcast chegar até você. Então nós vamos começar aqui com o Léo, Pharmacenter. O atendimento que você merece, aqui no centro do nosso município, aqui em Cordeiro. Guarde aí, anote aí esse telefone de WhatsApp, ao qual você pode fazer o seu pedido e rapidinho vai chegar aí na sua residência. Anota o número aí de WhatsApp, 981 0369, novamente, 981-160369. Pharmacenter, o atendimento que você merece. Pode entrar em contato, tenho certeza que você será muito bem atendido. Temos também a Geração, presentes e papelaria. Fica ali no bairro Rodolfo Gonçalves, uma loja ampla, uma loja com muitos brinquedos. Tenho certeza que você vai ali buscar um presente. Você não está sabendo das últimas. Chegaram lindos roupões lá, tá? Olha. Confere no Instagram. Roupa de cama, mesa, roupão. Tá chegando um material legal lá. Olha que legal, que legal. A Dani, enfim, mas vamos lá, né? Essa gosta de fazer uma compra. E também se você quiser fazer uma comprinha lá para nossa casa. Tá precisando, né? Precisando. 20 anos de casados, as coisas ficam velhas. Não tem jeito. Big Stage, o som e a iluminação que a sua festa merece. Entre em contato aí, busque Big Stage nas mídias sociais. Tenho certeza que o Thiago estará fazendo aí uma festa segundo realmente o padrão que você merece. Big Stage, som e iluminação para qualquer evento. Muito bem, esses são os nossos parceiros, que é um pessoal que tem nos apoiado aí, né, esses meses que nós estamos com o nosso podcast, tem nos ajudado demais a manter esse podcast acontecendo, graças a Deus. É lógico, a nossa igreja aí nos apoiando em tudo, porque esse podcast é o podcast da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro, né? Eu tive que pensar para falar, porque eu confundo. O negócio depois da Covid ficou meio assim, ficou meio estranho. Mas como é bom poder recebê-lo aqui. Obrigada. Um tema extremamente relevante, importante demais, porque as pessoas não sabem comer, não sabem se alimentar, né? As pessoas têm essa dificuldade, têm dinheiro, mas não sabem fazer. Tem dinheiro, mas tem preguiça de comprar o alimento correto. Enfim, vai no que é mais fácil, né? De preparar o alimento. Nós estávamos conversando isso aqui, Então, mas antes de falar da nossa nutrição, acho que um caminho chegou
puxou para o outro, né? Sim. Eu gostaria de saber, e o pessoal de casa gosta de uma história. Eu gostaria de saber contigo, Leide, como começou essa paixão aí pelos alimentos, o preparo, o seu empreendimento, onde fica o seu empreendimento, como enfim, vamos lá. Então, a minha história, assim, acho que com alimento, ela começou muito cedo. Porque o meu pai sempre foi, assim, sempre teve comércio. E assim, eu tenho lembranças da minha mãe sempre fazendo comida, certo, né? Sempre panelada, né? Sempre fazia coisas gostosas. Então, assim, eu Muitos tenho essa irmãos, lembrança. Filha única. Filha Só única? Única. Eita! E aí eu tenho essa lembrança dela, né? Sempre ali fazendo comida, sempre a vida dela sempre foi ali em volta do fogão. E quando eu fui ficando mais velha, assim, eu fui desenvolvendo esse interesse por fazer as coisas. Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz na cozinha foi um estrogonofe. Porque era uma coisa que ela não gostava de fazer, né? Não sabia fazer. Ela fazia mais coisas assim, mais do dia a dia e tudo. E eu falei, não, eu vou fazer. E aí foi a primeira coisa que eu fiz. Então começou assim. Aí depois eu decidi fazer o curso de chefe de cozinha, né? Na Cândido, que foi muito bom. Ali eu aprendi muita coisa relacionada ao prazer de comer, a comida saborosa, aprender técnicas de preparo mesmo. E aí quando eu terminei, né, o curso de chefe de cozinha, e depois de um ano, a gente tinha um espaço, né, embaixo da minha casa. Vamos montar um restaurante, vamos abrir um restaurante, vamos tentar. Apesar de ser um distrito, né, porque é em Banquete, na descida ali antes da ponte. Ser um chegando distrito, em Banquete, né? Na chegadinha ali de Banquete. Ser um lugar pequeno, né? Que ali não tem uma rotatividade grande desafio, de pessoas. Mas a gente resolveu tentar. E aí já fazem 6 anos que a gente está lá. Olha aí. Né? Vai completar 6 anos agora, dia 9 de abril. E é uma paixão, um trabalho muito grande, mas assim, a gente gosta muito do que a gente faz. Minha mãe tá lá todo dia comigo, né? No braço direito ali. Quem incentivou, né? Sim, né? Ela trabalha comigo. Inspirou, né? Legal. E quando eu abri o restaurante, no mesmo ano que eu abri o restaurante, vou fazer uma faculdade. E aí surgiu a dúvida, faculdade de quê? E aí foi o ano que veio a nutrição para Friburgo, a primeira turma, né, de nutrição que abriu em Friburgo. E aí eu resolvi fazer a nutrição. Olha aí. E aí uma coisa juntou com a outra, né? Porque aí a gente passou a ver um outro lado também da alimentação. Sim. E aí eu concluí nutrição. No caso, né? Fazem 2 anos, por causa da pandemia, a gente só se formou agora. Mas a gente se formou eu me formei em 2020. E aí eu gostei muito, eu gosto muito da nutrição, sou apaixonada pela nutrição, pela transformação que a gente pode promover na vida das pessoas através do alimento. E aí também estou fazendo pós-graduação agora também de nutrição clínica. Legal. Na UFRJ, para complementar aí os estudos. Muito bom. Pensando no restaurante, né, nós já almoçamos lá algumas vezes, e é curioso ali, porque você está ali há 6 anos, e o ponto é passagem. É literalmente você desce para entrar em Banquete, né, é passagem. Então o pessoal começou a te conhecer ali, parar ali, porque não é parada, ali é passagem. É passagem. E o pessoal parou por causa do que você oferece, né? E você falou que essa paixão começou muito cedo por ter visto a sua mãe fazendo, e comida é uma coisa que cativa, né? Sim. A Dani, há 20 anos... ela me ganhou pela boca. Sério? O quê? Eu falei, tem que casar. Tem que casar, gente. Não pode deixar, não. Uma oportunidade dessa não é assim, não. Né? Mas a comida é uma coisa cativa, que envolve. É interessante, comida é algo tão interessante, que quando você quer conversar, quer se relacionar, é em torno da mesa. Da mesa. Né? E é prazeroso. Né? É prazeroso você reunir a sua família para você fazer um almoço, para você comemorar um aniversário. Então tudo está em volta da comida. Isso é muito prazeroso. É, né? Verdade, é verdade. E é curioso, Leide, que quando nós vamos a Friburgo, né, de vez em quando,
Aí sempre falo com ele, poxa, pena que não tá na hora do almoço pra gente parar lá no Sabor de Casa e sempre almoçar. fala a mesma coisa. Sempre falo isso, mas normalmente o horário não encaixa. Né? Aí quando encaixa a gente passa lá. Porque realmente é um tempero diferenciado, é aquela comidinha caseira, gostosa, né? É muito bom mesmo. Você faz ali no restaurante alguma coisa assim, mais personalizada? Assim, eu quero uma salada, sei lá o quê. Faz isso ou não? Não, à la carte, né? Seria uma coisa assim, Sim, à la seria. carte não. A gente trabalha com self-service mesmo, né? A gente fica ali de 11 até 2h30 mais ou menos. Aí todo dia tem um cardápio diferente, né? Mas essa questão assim de ter uma coisa personalizada, de a pessoa fazer um pedido que seria um trabalho à la carte, aí não. Seria mais um serviço de self-service mesmo, no horário ali do almoço. Isso. Ótimo. Posso perguntar um negócio? Pode. E você continua com as marmitinhas fit? Sim, a gente está fazendo. A gente tem até uma outra página que é a Chef Nutri, né? Que aí são as marmitinhas congeladas. E elas funcionam. Aí a pessoa pode sim escolher o cardápio, fazer o pedido. Se a pessoa tiver uma dieta, por exemplo, já foi a um nutricionista, já tem um planejamento alimentar, mas tem aquela dificuldade de estar fazendo, né? Porque às vezes falta tempo, organização. Aí a gente faz tudo personalizado. Aí a gente entrega kit semanal. A pessoa já pega o kitzinho para a semana toda, que aí guarda no freezer. Aí 5 minutinhos de micro-ondas está pronto para consumir. Pronto, fica a dica para você aí que tá precisando. Qual é a página? Que essa Chef Nutri. Ah, Chef Nutri, depois dá uma olhadinha lá. Muito bom, eu tô precisando passar nessa página, né? Pra gente poder comer mais fit. Não, a gente come bem, é que a gente come muito. Esse é o problema. A gente come bem, o problema é que come muito. Mas eu quero ver contigo uma coisa. Podemos dizer que nós somos o que nós comemos? Sim, nós somos o que nós comemos, né? Essa frase ganhou muita repercussão aí nos últimos tempos, né? Que a gente é aquilo que a gente come. E é verdade, a gente realmente é aquilo que a gente come. Porque a gente precisa de nutrientes ao longo do dia, né? Ao longo da nossa vida, para as nossas funções vitais, né? Para a nossa fisiologia estar funcionando adequadamente. Então, quando a gente vê hoje em dia muito excesso de industrializado, de comida calórica, de fast food, né? É mais fácil você ligar e pedir uma comida rapidinho, que não é saudável, do que você ter aquele tempo de preparo de uma alimentação. Então, a gente é aquilo que a gente come, porque automaticamente, se a gente está ingerindo nutrientes, se a gente está comendo ali alimentos que têm valor nutricional, a gente vai estar dando substrato de energia e de saúde para o nosso corpo. Se a gente está escolhendo um alimento que é rico em aditivos químicos, em corantes, conservantes, que é o caso dos industrializados, a gente está trazendo um processo de inflamação para o nosso corpo, né? Obesidade, doenças cardiovasculares, aí vai gerando uma série de problemas, então com certeza a gente é o que a gente come. Você usou uma palavra interessante, inflamação. Podemos dizer com certeza que os alimentos eles trazem um benefício de cura, né? Sim, com certeza. E as pessoas esquecem disso. Esquecem disso. Qual o problema? Acho que você poderia falar um pouco mais. Qual o risco de se alimentar mal durante um período, né? O que pode causar? Porque as pessoas, assim, eu sei, a vida é muito corrida, tá tudo muito corrido. Muito corrido. E tá cada vez menor o dia, eu não sei como que isso vai, onde vai dar esse negócio. Mas, com o tempo, você comendo, se alimentando mal, porque a princípio, você come mal, tá tudo bem. Sim. O que acontece? Qual a reação do corpo com um período longo de uma má alimentação? Além de obesidade, tarará, mas propriamente dito, assim, o corpo vai funcionar como? Assim, o que acontece? A gente precisa ter hábitos saudáveis, né? Se a gente for pegar lá a nutrição, a gente vê que a gente tem nutrição adequada, nutrientes adequados, desde a gestação, né? Desde quando a mulher está grávida, está gestando um feto.
tem ali o que ela precisa estar ingerindo, quantidades de ferro, né, para a formação do feto, e isso vai ao longo da vida. Então, é uma questão de hábito alimentar, né? Eu costumo dizer, a gente não consegue ser 100% saudável o tempo inteiro. Isso é um peso muito grande, né? Se eu falar assim, eu vou viver de alface e de legume e não vou comer nada que eu ver gostosinho, não vou sair com um parente, não vou comer uma pizza, não vou comer um hambúrguer, isso traz um peso muito grande, né? Então, a saúde, ela é o que você conquista ao longo do tempo, né? Então, assim, é um equilíbrio. A gente precisa buscar um equilíbrio. Então, assim, eu costumo brincar assim, o que a gente faz ali 95% do tempo. Então, uma restrição severa, ela só traz problemas. Quando você se restringe, eu tenho que comer saudável o tempo inteiro, eu não posso comer um docinho, eu não posso fazer uma coisinha que eu tenho vontade de comer, porque isso vai me fazer mal. Isso causa restrição. Então, assim, a saúde é um processo ao longo da vida, né? E uma alimentação rica em industrializado vai levar à obesidade. A obesidade, ela traz uma série de problemas. Não é só questão estética, né? Que às vezes a gente acha que o nutricionista, ele é o profissional, assim, do emagrecimento, né? Que a pessoa vai emagrecer. E não é só isso, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Então, é o que você faz ao longo do tempo. Porque uma obesidade, ela pode trazer problemas com diabetes, né? Com a glicose elevada, problemas de hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, uma série de complicações. E às vezes isso se deu a um processo de uma vida desregrada com relação à alimentação, né? Por isso a importância da alimentação. A gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer de tudo o tempo todo. Exatamente. Né? Viu? Fica a dica. Fica a dica, né? Viu? Fica a dica. Porque Então, ela é assim. Ó, lá vem Henrique. Você falou aí da questão da nutrição, do emagrecimento, só que existem gordinhos bem nutridos. As pessoas confundem, associam muito nutrição com emagrecimento, e às vezes não está muito relacionado. Tem como você explicar um pouquinho dessa situação, que às vezes você está um pouquinho mais cheinho, mas está bem nutrido, mas você não está saudável. Como é que é essa situação? É porque o que acontece? Tá se justificando, né? Tá se justificando. Porque quando a gente vai passar por uma consulta nutricional, a gente tem lá a avaliação nutricional que o nutricionista vai estar fazendo, né? E ali a gente tem umas referências que a gente segue, né? Referências de percentual de gordura, né, referência de massa magra, que ali a gente vai identificando se a pessoa está bem nutrida, ou às vezes até pode ser problema de desnutrição, porque às vezes a gente tem pessoas que têm transtornos alimentares e que perdem muito peso, né? Então, assim, eu costumo sempre falar o seguinte: o peso ideal é aquele peso que você se sente bem, que você está bem, e que você está com a sua saúde em dia, você está com os seus exames, tudo ok, você tem um sono legal, você tem um funcionamento intestinal legal, você tem boa disposição para fazer suas atividades físicas. Então, o peso em si, né, ele tem que estar dentro de uma faixa de referência, para você estar ali um indivíduo eutrófico, né, não estar um indivíduo obeso. Mas eu acho que vai mais a questão da saúde, né, e da pessoa estar se sentindo bem com o peso dela, né, porque hoje a mídia joga muito isso, né. Sim. Ou magra demais, ou forte demais, né? Tem que às vezes estar definido. Padrão, mas e aí? Né? É um padrão, né? Então, realmente, isso é uma coisa que acontece. Às vezes a pessoa ela não tem um padrão. Até porque existe, né, formas, né, do corpo, né? E às vezes a pessoa não vai nunca conseguir atingir aquele padrão. Mas ela é uma pessoa saudável e ela é uma pessoa que tem uma vida saudável, que tem uma vida equilibrada e que consegue uma saúde equilibrada. Ótimo, né? Muito bom. Henrique, pode ficar em paz. Pode ficar em paz, viu? A pergunta, porque tem várias outras perguntas, né? A profissão de nutróloga é diferente de nutricionista, não é? Sim. Tem muita gente que procura uma nutricionista querendo uma nutróloga e às vezes inverte a situação.
também a confusão no meio do caminho. Qual é a diferença aí? É porque, por exemplo, o nutricionista a gente trabalha mais com a alimentação. Algumas coisas a gente até pode suplementar, outras coisas não. Então, por exemplo, se eu fizer uma pós-graduação em fitoterapia, aí eu tenho um nível maior de suplemento que eu posso passar. Entendi. Né? A gente fica um pouco limitado aí enquanto nutricionista. Né? E o nutrólogo não, ele já vai poder suplementar mais, ele já entendi. ele já tem uma gama maior nesse sentido. Mas o alimento é o que eu sempre falo, é o principal. Isso aí. Né? Porque não adianta você, às vezes, a pessoa vai numa consulta nutricional e ela quer suplemento. Ela quer ir numa farmácia de manipulado e ela quer comprar comprimidinho para tomar. Só que isso, além de ser muito caro, né? É uma coisa que não vai resolver se ela não resolver a base dela, que é a alimentação dela. Se ela não regrar a alimentação, nada do que ela fizer vai fazer sentido. É interessante estar falando, me faz pensar em outra coisa. A gente quer comprimidinho para dormir, Sim. quer comprimido para acordar bem, né? Tomar de manhã, já passar o dia inteiro bem. Você quer comprimido para poder se alimentar melhor. Esse mundo de facilidade, e nada é assim, nada funciona dessa forma. De pessoas falando assim, aquele profissional é bom porque me passou manipulado e tal. É curioso isso. E acontece, não é o meu caso, mas já aconteceu isso em outro momento, a pessoa vê você bem, ela quer saber qual foi o profissional que te passou aquilo. Ela não vê que existe um período longo, como você muito bem colocou, de hábitos. A gente quer o comprimidinho que resolva, mas onde entra o hábito nisso aí? Onde fica essa questão do preparo do alimento? No pensar no que vai comer, né? Sim. Até porque se você não mudar a sua base alimentar, aí que entra aquela questão da restrição. Você pode desenvolver uma compulsão, porque depois, porque vocês já viram assim, pessoas que perdem peso, daqui a pouco elas ganham peso e geralmente elas ganham o dobro de peso. Né? Justamente porque elas fazem uma restrição alimentar, às vezes elas cortam carboidrato, elas querem fazer dieta da sopa, dieta, né, da lua, dieta tal, porque funcionou para alguém e ela se esquece que ela não mudou o hábito dela. Então, quando ela volta com um peso maior do que ela estava antes. Fato. E aí acontecem as descompensações que a gente vê com relação a peso, porque não mudou a base, não mudou a alimentação. É reeducar. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Porque aí entra a questão do hábito, né? A questão da cabeça. Tem que fazer a cabeça, né? Caramba, qual a dica que você dá aí para esse pessoal que vive do efeito sanfona, né? Aí sobe, desce, ganha e perde, e vai estar chegando o verão, e vai todo mundo para academia. Agora vem o inverno. Aí dá vontade de comer mais coisinha calórica, né? Porque a gente. Porque o inverno pede, o corpo pede, né? O corpo pede isso. Então, qual é a dica que você pode dar aí para o pessoal parar com esse negócio de efeito sanfona? Olha, isso é bem engraçado porque eu fiz uns atendimentos na semana passada e eu me deparei muito com isso. Eu não tinha parado para pensar a respeito disso, em como que a cabeça da pessoa influencia até onde ela vai fazer alguma coisa ou não. E aí eu fui atrás de um curso que eu falei assim, eu preciso entender isso porque senão eu não vou conseguir ajudar a pessoa que eu preciso ajudar. E como que essa autoestima da pessoa está ligada a isso? Porque quando você está com a autoestima baixa, você tem vontade de fazer, mas se você não entende o motivo pelo qual você quer fazer aquilo, você vai desistir. Então, acho que assim, a dica que eu dou antes de... Assim, lógico que a consulta nutricional, ela vai ajudar. Um bom profissional de nutrição, ele vai te ajudar a entender esses motivos e caminhar, né? É traçar uma meta. Né? Sim, eu acho que quando você traça uma meta, quando você sabe o real objetivo que você quer passar por esse processo de reeducação alimentar, é muito mais difícil de você desistir, porque você vê um ponto fixo, você quer chegar lá e você entende que não vai ser uma linha reta, né? Você não vai sair daqui do ponto X e vai chegar no ponto Y sem dificuldade nenhuma. Vai ter oscilações, né? Tem dia que você vai estar melhor, tem dia que você não vai estar. Mas se você tem uma meta, você vai chegar lá. Então, para evitar esse efeito sanfona, é paciência,
né? Mudar a base da alimentação, uma ajuda profissional, lógico, porque, né, não tem como você mudar uma vida inteira, às vezes, de hábitos alimentares que não são adequados sozinho, né? E traçar uma meta, um objetivo, focar na sua meta, no seu objetivo e entender que às vezes você vai estar até com um peso menor, amanhã você pode estar com um peso um pouquinho maior, pode ser uma retenção de líquido, alguma coisa assim, mas o seu objetivo está ali. Então, quando você sabe do seu objetivo, é muito mais difícil você estar desistindo daquilo ali, né? E aí, para a gente poder clarificar um pouquinho isso aí, a gente vê nós temos uma modinha, foi bem o Henrique colocou isso, né? Eu fui no fulano passou um remedinho tal que me ajudou. Acho que esse é o gatilho do efeito sanfona, né? Sim. Não essa mudança necessária que as pessoas deveriam se conscientizar, porque tudo é na cabeça, né? Tudo é na cabeça. Tudo é na cabeça. E quando você realmente não sabe o objetivo, por que você está fazendo aquilo, se for apenas um final de ano, né? Então, né? Vou casar, já viu isso? Não, vou casar, tal dia tem que emagrecer X quilos. Mas por quê? Casa do jeito que tá, depois você vai engordar de novo. Não é só comprar um vestido maior, um terno maior, vai estar tudo certo. Por quê? Porque o objetivo é muito efêmero, é muito passageiro, não é uma coisa para a vida. E como fazer para ter esse... Caramba, como despertar isso nas pessoas? Como despertar isso? Isso assim, dentro de uma consulta nutricional, é trilhar um caminho com o paciente, né? Fazer perguntas ao paciente, entender o real motivo dele, porque muitas das vezes ele vai chegar para você e ele vai falar assim, eu preciso perder peso, ou eu preciso melhorar a minha disposição. E se você ficar naquela pergunta superficial, você não vai entender o real objetivo dele, porque às vezes existe ali um real objetivo que não é superficial do jeito que ele está falando. Então, é entender isso, né? E caminhar junto, né? E não sou contra a suplementação. Eu acho que existem casos que se precisa, sim, suplementar, né? A pessoa, às vezes, está com uma deficiência de certa vitamina, precisa estar suplementando, sim. Mas não adianta você suplementar se a pessoa está comendo errado, né? Porque, às vezes, a pessoa vai lá, ela pega uma dieta que foi feita para a irmã ou para alguém que ela conhece, alguém funcionou, faz isso? suplemento faz, né? Eu vou tomar aquele comprimidinho ali porque funcionou para minha amiga, vai funcionar para mim também. Nós somos brasileiros, gente, a gente faz isso o tempo todo. O tempo inteiro, né? E não funciona, né? Porque não adianta, né? A gente é único, né? Então, assim, precisa ser personalizado para a pessoa, para os objetivos dela, né, para a saúde dela. Então precisa ser uma coisa assim individualizada realmente. Até mesmo porque a massa corporal é muito diferente, o padrão do corpo é diferente, é muita coisa que envolve, não é simplesmente uma máquina, alguma coisa que faz acontecer e está tudo bem. Não é como colocar um óleo, né, no motor. E às vezes eu costumo falar que assim, quando você pega aí, vamos pegar um processo de ganho de peso, ou quando você desenvolve algum problema de saúde, você leva um tempão para você chegar no peso que você tá, né? E às vezes as pessoas querem perder aquilo ali em 1 mês, em 2 meses. Então você levou um tempo para ganhar. Então não vai ser aquele mesmo tempo, não vai ser curtinho para você perder. Né? É um processo. E aí é comemorar as pequenas vitórias, né? Eu perdi 2 quilos. Foi uma vitória para mim. Eu resisti ao docinho, que eu tinha compulsão alimentar e comia todo dia um doce. Agora eu estou comendo 2 dias na semana. É uma vitória, você já reduziu, né? Eu aprendi a fazer trocas inteligentes. É uma vitória, né? Então são processos. Que a pessoa tem que ser despertada para isso, né? Ó, vamos dar uma olhadinha no pessoal de casa. Vou pegar esse aqui, ó. Felipe Agostinho está aqui desde que o programa começou. Bem-vindo. Ele está sempre aqui junto com a gente, sabe, Leide? Gente boa ele. Gerson Brito está aqui também, bem-vindo. Flávia Diniz, olha ela aí, gente. Já comentei sobre você aqui hoje, tá, amiga? O café da mamãe?
do café da mamãe. E ela falou assim, olha eu aqui começa a dieta toda segunda-feira. Toda segunda-feira ela começa a dieta. Depois a gente pode falar um pouquinho disso, né? Também, Alexandre Gonçalves. Beijo, Alexandre. Deixa um abração aí pra todo mundo. Maravilha. O que o Rodrigo Paradela tá fazendo aí? Ué, gente, deu um alô aí pra galera, né? Tânia, um beijo no coração. Miriam, um beijo no coração. Podem perguntar que a Leide responde. Isso aí. Aproveita e fazer uma consulta aqui. Mas a Flavinha colocou, aqui começa toda segunda-feira. Sim, a promessa da segunda-feira, né? Um dia milagroso. Dia milagroso. Será uma forma de procrastinar? Que a gente tem automaticamente? Não, vou começar segunda-feira. Aí segunda-feira terça-feira, quarta-feira você dá um escorrega, fala, segunda-feira eu começo. E fica nessa, fica procrastinando. E a saúde, uma vez que se perde, o que fazer? Vamos lá, eu tenho uma pessoa que a gente ama muito, essa pessoa. Só que essa pessoa, ela é levada. É levada. Sapeca ela. Ela é sapeca. Ela cisma de fazer umas dietas. Vou fazer uma dieta. Vou cortar a proteína. Não vou comer carne, porque carne isso, porque eu vi na internet carne é aquilo. Eu vi sei lá quem falando sobre carne, eu vou ficar sem comer carne. Aí, vou ficar sem comer. É a mesma. Não vou comer carboidrato, porque carboidrato isso, carboidrato aquilo. Qual o perigo disso? Isso é muito sério, porque o que acontece? Ela está se restringindo de certos nutrientes que são essenciais. A gente vê muita gente que é vegetariana, vegana, que não consome carne, tudo bem. Mas se você decidir ser vegetariano, né, vegano, não vou consumir carne, derivado de animais, tudo bem, mas você precisa de um acompanhamento nutricional. Por quê? Algumas vitaminas você vai precisar suplementar. Por exemplo, vitamina B12, né? A gente encontra ela em maior quantidade nas carnes vermelhas. E aí? Né? Então, você vai precisar de um plano individualizado para você. E quando a gente fala em vitamina B12, está muito relacionada com a memória. Tem estudos falando até da questão do Alzheimer, né? Que quando a pessoa desenvolve Alzheimer, tem uma deficiência de vitamina B12. Então, isso é muito sério. A questão do carboidrato. Às vezes as pessoas acham, eu vou cortar o carbo porque eu vou emagrecer e eu vou secar a gordura. Carbo é fonte de energia, né? Carboidrato é fonte de energia. Você cortar o carboidrato, você não vai estar emagrecendo porque você cortou o carboidrato da sua dieta. Você pode se sentir cansado, com dor de cabeça, se sentir indisposto. Eu posso fazer uma dieta low carb, uma dieta com restrição de carboidrato, uma dieta cetogênica, que aí tem mais restrição de carboidrato? Pode, mas aí é dentro de um acompanhamento nutricional. Você já passou por uma restrição calórica, você já fez uma restrição calórica, aí pra gente otimizar a perda de peso, a gente entra com uma dieta low carb ou com uma dieta cetogênica, mas por conta própria, a gente nunca pode estar fazendo isso, porque a gente pode estar trazendo prejuízos seríssimos aí para a saúde. E para reparar isso valerá tempo, né? Sim, com certeza. Essa semana eu olhei para ele, porque essa semana nós estávamos lá conversando. Aí ele falou assim, chegou da academia e falou assim, tô pensando, o que você acha da gente não comer carboidrato essa semana e semana que vem? Aí na hora eu falei, beleza, mas eu falei, caraca, a gente come muito carboidrato. A gente come muito carboidrato. Muito carboidrato. Aí a gente chegou à conclusão, cortar todo o carboidrato não vai ser saída, vamos ter que diminuir ou trocar, tipo, o pão pelo vegetal, pelo aipim, essas trocas, né? O que você acha disso? Dessa nossa conversa à mesa lá em casa essa semana? Com certeza sim. Cortar o carboidrato não fora de questão, né? Principalmente se está praticando atividade física, né? Não é cortar o carboidrato.
O que vocês podem fazer é fazer escolhas mais inteligentes com relação ao carboidrato, substituir os carboidratos refinados pelos carboidratos integrais, né? Que aí vocês vão estar ingerindo fonte de fibra, alimentos que trazem saciedade, porque quando a gente tem lá o carboidrato refinado da farinha branca, né, que é a massa, que é o bolo, que é essas coisinhas assim, eles são alimentos que não trazem saciedade. Você come, mas ele não vai te saciar por muito tempo. Por isso que você come 3 pães. Ai, nem como 3 pães, tá? Eu, hein? Não come, não. Não, eu também acho que Tô não. brincando. A gente nem compra um francês lá em casa. E aí essa troca pelo integral é interessante, porque você está consumindo fontes de fibras, você está consumindo um alimento que te traz mais saciedade. Então, automaticamente, você vai se sentir alimentado por mais tempo, você vai comer menos, aí evita aquelas beliscadinhas, né, durante o dia, porque também é um problema, porque às vezes a pessoa, eu não como muito, como que eu ganhei tanto peso? Mas ela belisca, né? Ela come o dia inteiro. É aquela né? beliscadora, aquele beliscador que come o dia todo, né? E o cara que fica gravando podcast, comendo fandangos, esse tipo de coisa, o que acontece? Olha, fandangos, ali não tem nada de bom no fandangos. Mas é só fumar. É só... Né? Sódio. Fumar frito. Não é? E uma coisa legal É verdade. com relação aos fandangos e aos rótulos de alimento, é que às vezes as pessoas não leem rótulos de alimento. Não. E aí tem muito esses alimentos assim, que são vendidos como alimentos saudáveis. E na verdade eles não são, Sim. né? Então é importante saber ler o rótulo do alimento, os ingredientes do alimento. Ali eles são em ordem decrescente. Então o alimento que tem primeiro ali na listinha de ingredientes do rótulo é o alimento que Que é contém a base mais. dele, né? Olha que dica É o bacana que aí, contém pessoal mais. de casa. Então, se você pega ali a listinha e o primeiro ingrediente dele é açúcar, o que contém mais ali é o açúcar. açúcar. Quanto mais extensa a lista de ingredientes também, pior. Porque mais aditivo químico ele tem, mais corante, mais conservante. Então, vai comprar um pãozinho, vai comprar alguma coisa industrializada, olha a lista de ingredientes e opta sempre por aquele que tem menos ingredientes, né? E que o primeiro ingrediente é a base do alimento, né? Porque isso engana muito também. Sim. Ótimo. Ô, Leide, e, assim, as pessoas sempre falam, né, que para fazer uma alimentação saudável, a gente tem que gastar muito. E não é bem assim, né? Não é Fala assim. um pouquinho disso pra gente. Porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, para se alimentar bem, ela tem que tomar suplemento, né? A pessoa às vezes malhar, eu preciso tomar um whey protein, eu preciso disso, daquilo, consumir alimentos muito caros. E não, a pessoa precisa consumir alimento de verdade, né? O pessoal usa uma frase agora também que está bastante na moda, né? Descasque mais e desembale menos, né? E comida de verdade não é cara, que é a comida que sai da terra, é a comida que a gente lava, que a gente descasca, não é comida cara, né? Verdura, legume não é caro, né? Apesar que ultimamente está Nesse tudo momento, um pouco caro. Mas a comida de verdade, ela não tem um valor elevado. E tem né? uma gama de opções, né? Sim. Por exemplo, hoje a cenoura tá cara, né? Mas Sim. você pode trocar a cenoura por um outro alimento. Um outro alimento, um outro vegetal, né? A beterraba. Né? Né? E tem a questão da safra também. Sim. É importante conhecer a safra para saber qual alimento Sim. vai estar mais em conta, né? Com certeza. E dá para fazer uma substituição muito grande, né? A que gente eu tô tem fazendo muita aqui. diversidade de alimentos, né? Então a questão é saber escolher mesmo, né? E aprender a saborear esses alimentos, Sim. né? Aí a forma de preparo também Também. conta muito, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, mas comida saudável é comida ruim. Água e sal só, né? Cozinha Não. na água e sal. Não Né? necessariamente, Não necessariamente. Se você preparar, se você temperar, a gente tem tanto tempero natural que é saboroso, que a gente coloca nos alimentos e que fica gostoso, né? E a gente pega o gostinho também por estar preparando. Então é um conjunto de E coisas. caramba, a né? internet está aí. Sim. É só pra internet, você acha tudo naquele lugar. Como preparar assim, o que fazer sobre isso? Por Caramba. exemplo, muita salada, né? Antigamente salada era alface e tomate, né? Hoje básico. você pega uma receitinha lá, você vê
salada com molho, que usa o iogurte natural, que usa o mel para dar aquele adocicado. Manjericão, castanha. Isso aí. Alho poró. Sim, alho poró é uma delícia. Delícia. E infelizmente não faz parte, né? Da Fato. nossa rotina. Não. Não é uma coisa que a gente costuma usar. E é uma coisa que natural, que a gente substitui os temperos industrializados da vida, que a maioria das pessoas utiliza, que tem um sabor incrível. Não é um produto caro, Sim, né? Você sim. compra o alho poró, dá para quanto tempo? E você consegue aproveitar ele todo, né? Todo. Ali você aproveita tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso que você está falando de alimentos. Eu já escutei falar que crianças que não experimentam de tudo tornam-se adultos que comem mal. Isso daí é verdade? Essa alimentação na infância da criança, experimentar cenoura, beterraba, brócolis, aí quando chega adulta... É a fase da introdução alimentar, né? Porque às vezes a criança ela não vai querer experimentar. Por ela achar que é ruim, ou porque o coleguinha falou que não é bom, porque às vezes o coleguinha não tem aquela prática alimentar em casa. Mas então é estar sempre estimulando, porque com certeza, se a gente não estimular o hábito saudável nas crianças, né, não ensinar uma diversidade de alimentação para as crianças, com certeza elas vão se tornar adultos que não vão comer e que provavelmente não vão gostar de experimentar, né? E que vão ter aquela alimentação ali, como eu já vi muitas vezes, que é arroz, Restrita. feijão, farinha e uma carne. Nossa. Né? Não tem um verde no prato, não tem micronutriente, a pessoa não se alimenta bem. E batata frita, esqueci da batata frita. Ela é base, né? E É a base. às vezes a família quer que a criança consuma, mas a própria família não consome. Então a criança não tem a referência. Né? Aí fica mais difícil ainda. Então né? não vai gostar mesmo. Uma coisa que você não gosta. Não é? E o nosso paladar, ele é adaptável, né? Então, por exemplo, às vezes você não... Mas você consumindo, você vai aprendendo a gostar. Sim, né? sim. A questão é começar, né? É se permitir. Sim, com Se certeza. permitir. Igual o alho poró entrou na nossa dieta porque a gente conheceu isso no restaurante, né? Nossa, eu Eu quero não isso. fazia uso de alho. E assim foi. E as pessoas têm essa dificuldade de experimentar um novo. Até mesmo, vamos voltar lá, né? Dá trabalho. Muito trabalho. Nessa vida corrida do trabalho. Antigamente, olha aí, fui longe agora, hein? Antigamente. Nem se usa essa palavra Agora mais. pensaram assim, Mas vamos lá. quantos anos Se você faziam tem? isso, né? As mães preparavam, muitos casos pela vida que tinha, o almoço no dia anterior, pensava que ia comer. Engraçado que a gente pensa sobre uma opção de coisa que não deve nem pensar. E não pensa que vai comer no outro dia, ou que vai comer daqui a pouco, ou que vai fazer, pela essa praticidade que nós temos hoje. Um telefone resolve muita coisa. Então, como despertar isso? É a necessidade que o corpo tem, ou dá para você acessar a cabeça da pessoa e falar, olha, como fazer a pessoa pensar em alimentar melhor? Antes que chegue a fatura, porque a fatura vai chegar. Se alimentar mal, a fatura vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Né? Você acha que o que nós temos hoje de informações, de incentivos na mídia, é suficiente? A gente vê, assim, quando eu olho, assim, as publicações relacionadas à nutrição, eu percebo uma crescente. Eu acho que, principalmente depois do Covid, né, que as pessoas falam muito a respeito de, eu tô sentindo isso e tal, as pessoas têm se voltado mais à questão de uma alimentação saudável, até porque foi se colocado muito a questão da imunidade, né? Se você não tiver com uma imunidade boa, você não tiver uma resposta imunológica boa, você vai ter complicações com a Covid. Então isso trouxe um pouco, eu acho, essa questão da consciência alimentar. Mas em contrapartida a gente ainda tem muito da mídia que cria produtos e ela quer vender. Sim. Né? Então ainda tem muito dessa questão da propaganda mesmo, das pessoas acharem que o que é saudável não é saudável. Mas eu acredito que é uma crescente. E eu tenho certeza, né, que a nutrição ela vai começar a fazer mais parte da rotina das pessoas daqui para frente, né? E eu acho que é uma questão de trabalho de conscientização nas escolas, né? Eu acho que a escola tem um papel muito importante aí, né? A gente tem alguns programas de incentivo, né, da merenda escolar e tudo,
Mas a escola tem um papel muito importante, porque você já incentiva a criança, né? E você pode fazer trabalhos, trazer os pais da criança para junto da escola para trabalhar uma alimentação saudável. Essa conscientização é um caminho. ela precisa acontecer. Sim, né? uma conscientização. E a gente observa, né? A gente já falou disso aqui, mas a gente observa hoje crianças com obesidade Sim, por é muito má comum. alimentação. Né, adultos, antigamente, eu também antigamente, há um tempo atrás, a gente observava muito isso na população americana. Sim. Que o americano obeso, fast food, aquela coisa toda. E hoje a gente tem isso no Brasil. E assim, numa crescente muito grande. E as crianças estão assim, consumindo alimentos que vão prejudicar o restante da vida delas. É né? padrão alimentar. Isso aí. Né? A gente tem um padrão alimentar, né, muito ocidental, que é o padrão do fast food, é o padrão de comida com alto valor calórico e baixo valor nutricional. A gente ouve muito falar a dieta do Mediterrâneo, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, que é de um sim. padrão oriental. Por quê? É uma dieta base, a base da alimentação deles é gordura boa, peixes, né, frutos do mar, né, vegetais. Então, quando você compara, é totalmente diferente. Então, essa crescente da obesidade, tem estudos falando sobre isso. Ela é muito real, né? E vai desencadear grandes problemas de saúde no futuro daquela criança ali, com certeza. E na verdade já tem criança com problemas de saúde Sim. por conta disso, né? Sim, Por conta problemas disso. de diabetes, né? Com certeza. Agora você. Quer mexer? Pode mexer. A gente para pensar, quando você tá falando de alimentação, de Estados Unidos, um país rico, e você volta para a América Latina, muitos países aí subdesenvolvidos, aquela coisa toda, mas você vê um país rico, obeso, um país em desenvolvimento também obeso, você vê uma classe mais economicamente menos favorecida, obesa, com a mesma obesidade daquele que pode comer muito melhor. E algumas pessoas dizem que os menos favorecidos são obesos porque comem muito carboidrato porque não tem como diversificar. Né? Você acha que isso é verdade? O que você acha sobre isso? Já parou a pensar sobre isso, sobre as classes, essa divisão aí? Como é que é isso? Eu nunca parei assim para pensar a respeito dessa divisão assim por classes, assim, né? A gente tem um padrão de alimentação, mas eu acredito que é possível você se alimentar de forma saudável, sim, gastando pouco, comendo comida de verdade. Se você for comparar o preço de um hambúrguer do McDonald's, né, com o preço de um prato, de uma refeição completa, que é arroz, feijão, uma salada, um legume, uma carne, o prato de comida com certeza é mais barato. Bem mais barato, mas bem mais Ele barato. é muito mais barato. Bem mais barato. Então eu acho que entra na questão do hábito da escolha e da facilidade, né? Falta informação? Sim, eu acredito que falta informação, né? Falta um trabalho mais voltado para isso e informar mais as pessoas, né? Muita gente está conectada a isso, mas muita gente também está ali e não tem essa informação. Acha que se eu for seguir uma dieta, se eu for seguir um planejamento alimentar, eu vou gastar muito dinheiro, vai ficar muito caro. E na verdade não tem nada disso. Não funciona assim. A gente já sabe que uma alimentação ruim vai causar uns efeitos ruins para médio e longo prazo. Fora os filhos, né, que herdam essa forma de alimentar. E uma alimentação saudável, equilibrada, em que ela ajuda? Olha, quando a gente faz uma consulta nutricional, vou compartilhar com vocês um caso que aconteceu numa consulta de retorno que eu fiz essa semana. A gente faz lá o questionário de rastreamento metabólico. O que é o questionário de rastreamento metabólico? É um questionário que a gente tem algumas perguntinhas de sinais e sintomas que a pessoa pode ter. Por exemplo, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, né, queimação, se alimentando mal. Aí ela vai numerar lá. De 1 a 4, o que ela sente mais, o que ela sente menos. Aí a gente faz esse questionário de rastreamento metabólico. E é interessante que quando você faz, aí você vê lá, dor de cabeça, a pessoa bota 4, eu sinto dor de cabeça todo dia.
A insônia, a 4. Eu não durmo bem, eu deito, eu não consigo dormir. Aí você vai lá, ajusta a alimentação dela, faz algumas estratégias para melhorar o sono, né? Para melhorar os neurotransmissores responsáveis pelo sono. E quando você volta, isso aconteceu comigo essa semana, e você volta a perguntar de novo, e aí eu cheguei para a paciente e falei assim, e a dor de cabeça? Aí ela, Esqueceu. gente, eu não tô sentindo dor de cabeça. Olha aí. Né? O benefício de uma alimentação quanto saudável. É esse o benefício de uma alimentação saudável. Às vezes você tem um intestino que não funciona direito, né? Aí você se sente inchado, você se sente indisposto, né? E você coloca uma alimentação voltada para isso, fonte de fibra, uma alimentação ajustada, você tem uma melhora disso. Consequentemente, você melhorou o seu intestino, você melhora o seu sono, né? Tá tudo interligado e às vezes as pessoas não têm essa informação. Então, assim, uma alimentação equilibrada resolve muita coisa, né? Andando em caminho com um tratamento, lógico, né? Que não é só a nutrição, mas a gente agrega e a gente consegue muitos resultados satisfatórios, além do emagrecimento. Você falou Pois é. aqui do... Tá Fala bom. pra caramba, gente. Pois é, porque as pessoas associam o nutricionista somente para o emagrecimento, né? E não para os benefícios para a saúde, né? Que eu acredito que todo mundo precisa de um nutricionista, porque todo mundo tem deficiência de alguma vitamina, precisa suplementar alguma coisa, ou precisa comer melhor alguma coisa, né? Eu acredito nisso. Mas a gente não tem essa consciência como população, né? E aí eu acho que agora eu vou... Vai franquear? Vai? Então tá bom. Mas o que acontece? Tipo, Eu queria fazer uma pergunta. Ih, lá vem Ai, Henrique, ai, meu Deus. gente. Mas essa é fácil. é leve essa? É leve. Coca zero faz bem? Essa é a primeira pergunta. E em cima disso, existe diferença de diet para light? Então, eu vou te deixar um pouco curioso. Depois, então, com a dica que eu dei a respeito do rótulo, você pega o boa. rótulo da Coca Zero e dá uma olhadinha lá. E aí você vai confirmar aquilo que eu te disse a respeito da quantidade, né, de conservante. A de dica tudo que tem ali. eu parei com isso por causa dessas informações. Dessas informações. Cara, eu falei, nossa, isso já tem alguns anos, né? Que faz muito mal. Sim, o refrigerante tem uma quantidade exagerada de açúcar. Se eu não me engano, é 35 gramas por lata. Aí você pega 35 gramas de açúcar e põe num copo, Nossa. que você vai ter noção. E você não vai ingerir açúcar só daquele Daquilo, refrigerante não, que você tomou. não. Você tem a sua alimentação do restante do dia. Sim. Isso é tão hábito, vou falar pela minha experiência própria, tá, Henrique? Minha experiência própria. Que o Wesley é magrinho, de boa, tá tranquilo, né? Mas olha só, a minha experiência. Eu com meus 20 e poucos anos, 26 aproximadamente, meu açúcar, minha glicose chegou a quase 400. Eu tenho um histórico familiar. Minha mãe tomava insulina todos os dias, e mais de uma vez por dia. Então eu pensei, aos meus 26 anos, estou diabético. Então eu fechei a boca, aquela coisa toda que a gente já sabe, enfim, e cortei o açúcar em todos os níveis. Passei a usar só adoçante. Eu usei adoçante durante 17 anos. Eu sei que eu tenho essa cara de 18 anos, mas tenho um pouquinho mais de 18. E aí a Dani já tomava café sem açúcar, e pra gente, assim, você sai, nossa, é difícil. Aí eu comecei a tomar café sem açúcar, e era café com leite até sem açúcar, depois fiquei só no cafezinho. Hoje a gente tomo tudo sem açúcar. Qualquer suco, qualquer coisa, nada leva açúcar e é a melhor coisa do mundo, né? Então, só pra gente ver como que o hábito é importante nesse processo. E a importância de você manter aquele foco, né? Cara, eu não posso por causa disso, né? É bom evitar. E aí, é claro, como eu falei, eu não tenho mais 18 anos, mas aí foi surpresa para muita gente. Surpresa para muita gente, né? A gente vai vivendo essas etapas da vida
Eu hoje não posso comer algumas coisas à noite. Meu metabolismo não aceita, né? Antes eu comia 3 x-tudo à noite e de boa. Hoje eu como eu não fico bem, né? Nosso corpo tem fases. O ser humano tem as suas fases, né? E a mulher? A mulher entra em umas fases também, e inclusive essa fase é uma fase bem delicada, que é a menopausa, né? Existe alguma alimentação que ajuda nesse processo? Quais são as suas dicas? Essa é a primeira pergunta. Segunda, quantas pessoas te buscam, te procuram pela saúde e não pela estética? Ou vão com essa ideia de saúde e na verdade não é? Você tem essa ideia mais ou menos? Uma porcentagem, as mais ou pessoas, menos. eu acho que no geral, assim, a maioria procura às vezes por uma questão mesmo de estética, né? Precisa perder peso, é a primeira visão, assim, eu acho que ela tem. Até por questão de autoestima, né? Porque isso vai mexendo com tudo, né? Mas depois ela começa a entender que vai além, né? Que vai um pouco mais além daquilo ali que ela pensa, né? Que a nutrição, ela abrange muito mais coisas. Porque não quer dizer um corpo magro ou um corpo sarado ser saudável. Sim, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode estar um pouquinho ali cheinho em cima dos padrões que as pessoas pensam, mas tem muita saúde, não é? Então acho que essa consciência que o pessoal tem que ter, de uma forma geral, né? Porque a gente pode estar aparentemente acima do peso, até mesmo porque, como você bem colocou, cada um tem uma estrutura. Sim. Peso de osso. Isso. Conta muito também. E o peso de uma jovem de 20 não é o mesmo, não vai ser o mesmo de uma mulher de 50. A gente tem toda uma questão de metabolismo, né? Quando a gente fala em saúde da mulher, a mulher ela passa por muitas fases, né? Né? Desde quando está nascendo, aí vai entrando na adolescência, tem as questões de TPM altera muito o humor, né? Aí já tem mulheres que comem exageradamente nessa fase, porque elas precisam ter uma recompensa para se sentir melhor, então elas acabam indo para o alimento, porque o alimento ele traz isso, né? Às vezes a gente come porque tá feliz, a gente come porque tá triste, né? E a mulher, ela passa muito por essas fases. Aí quando entra na menopausa, aí vem os fogachos, né? Que são os calores excessivos. Uma queda na vitamina D, que já é uma vitamina difícil da gente estar metabolizando, aí vai passando a idade. A gente vai tendo uma queda, então precisa estar sendo suplementado, né? Com relação à mulher, é um tratamento, assim, que melhora em qualquer fase. Né? Em qualquer fase da vida, a nutrição vai estar chegando junto ali e vai melhorar muita coisa, né? Um planejamento individualizado para essa mulher. Às vezes a gente tem problemas de saúde, né, da mulher, e a nutrição, ela tem um papel muito importante, né? Eu ouvi dizer, né, que a gente nunca sabe se é verdade, que para essa fase dos fogachos e tal, o milho ele aumenta esse calor que a mulher sente. Isso é um mito, é uma verdade? Olha, do milho eu nunca ouvi falar nada. Eu posso até dar uma olhadinha depois para te falar isso direitinho. Nunca ouvi falar nada com respeito ao milho. A gente tem algumas estratégiazinhas de alguns chás que a gente pode estar utilizando, que pode estar ajudando nessa questão dos fogachos, né? Aí existem várias estratégias que a gente pode estar usando. Mas do milho eu nunca ouvi falar nada, não. Eu posso procurar saber para te falar. Google, de internet, né? Que a gente tem que ter cuidado vezes até também. Pode ter fundamento. Pode ter algum fundamento, ter, né? ou não. Né? Coisas que a gente... Dá um Google. O quê? Você lá. gosta muito de milho? Oi? Não. Eu acho que sim, hein? Eu acho que é isso. Hein? Sobre isso, qual a relação que teria, né? Para aumentar o calor? É interessante, até fiquei... Eu vou procurar saber. Qual... Isso. E aí, ele fala um pouquinho pra gente do seu livro, do seu e-book no Instagram, que tá dentro desse assunto, né? Sim, eu postei lá na página do Instagram um e-book que fala um pouquinho dessa alimentação da mulher, né, nas várias fases da vida.
Aí lá tem algumas dicasinhas de alimentação, né? De incluir aí os vegetais folhosos, verdes escuros, que eles são muito importantes. Às vezes a gente deixa eles um pouquinho de lado, mas são fontes de vitaminas e de minerais. Aí para cada fase da vida ali, né? Nascimento, adolescência, pré-menopausa, menopausa, tem umas estratégiazinhas nutricionais ali bem legal. Quem quiser passar lá para dar uma olhadinha, dar uma lida no e-book, que ficou bem bacana. Mas qual é o endereço, o pessoal chegar lá? Leide Ribeiro Nutri. Leide com Y no final. Isso. Legal. Fácil. Muito bem. E para quem está malhando, qual é a dica, assim, para ajudar no ganho de massa? Como é que você pode falar aí pra gente? Bom, quando a gente fala em ganho de massa, porque as pessoas têm essa, né? Sim. Comecei a malhar, eu quero hipertrofia, quero ganhar massa. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que elas precisam, uma coisa que está muito relacionada à hipertrofia muscular, sono. A gente precisa dormir bem. Por isso, tá vendo? É por isso que eu não saio do meu peso, eu não durmo bem. Ele não dorme Não bem. dorme bem? O sono está muito relacionado. A gente precisa dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Isso eu tô E ótima. ter um sono reparador, né? Porque às vezes a gente Eu deita, mas nunca não vou descansa. crescer, então, Isso já aí. era. Né? A gente tem um sono muito interrompido, a gente tem um sono muito Eu durmo agitado. muito mal. Sim, e para o processo de hipertrofia, a gente precisa dormir bem, a gente precisa comer bem, a gente precisa malhar bem. Né? Então a gente precisa ter um bom planejamento de treino e seguir esse planejamento de treino, né? Dar atenção à carga que a gente está utilizando, porque às vezes a gente vai para academia e fica lá sozinho. E aí a gente fica lá 3 meses e a gente não altera um peso, a gente foge no meio do exercício e não termina. Fica a dica aí, ó. Né? Aí o marido Então, paga academia, né? Sim. E tal, aquelas coisas e a assim. alimentação, porque a gente, né, vai ter uma alimentação com fonte de proteína, fonte de carboidrato, não é cortar carboidrato, é comer o carboidrato na quantidade certa, Correto. né? Ter uma alimentação regrada e consegue-se a hipertrofia. Muitas das vezes sem a necessidade de suplementos mirabolantes, que às vezes a pessoa acha, eu tô malhando, tem que tomar whey. É Às proteína, vezes, né? Então, o whey é para quem? É para quem às vezes tem dificuldade de tomar naquele horário, de consumir uma proteína naquele horário. O whey é mais fácil, você mistura ali com água, com leite, você toma. É mais fácil do que você preparar uma refeição. Mas se você tem a possibilidade de ter aquela proteína da refeição, é muito melhor a refeição. Né? Fato. Aquilo que você falou, né? Alimento de verdade, né? Sim, com certeza. De verdade, verdade. Fala um negócio aí, whey com água ou com leite? Qual que é melhor? Olha, eu acho que pode ser com os dois. Acho que isso não vai fazer diferença. Tá? O leite é uma fonte também de cálcio, de proteína. Cara, se eu tomar o whey com leite, caramba, é uma bomba. Pra mim é uma bomba, não faz bem nem perto. Aí depende, né, da tolerância. É porque às vezes tem gente que gosta de bater com leite, com uma Mas fruta, vitamina, né? isso Que aí. melhora o sabor. Porque às vezes tem com o isso. tempo a gente vai enjoando um pouco do gosto do whey, né? E essas estratégias ajudam para você Ajuda, conseguir tomar. ajuda. Mas o whey ele pode substituir uma refeição, não seria a palavra, mas pode substituir talvez um cafezinho à tarde, alguma coisa assim. Sim, dentro de um planejamento. De um planejamento. Pode. Tudo tem que ter Às vezes, planejamento. sim, às vezes você precisa fazer um pré-treino. Você está indo treinar, você pode tomar um whey, né? Aí o nutricionista vai decidir se é pré-treino, se é pós-treino, dentro do que ele achar necessário, para o Ótimo. tempo que você malha, para os dias da semana que você está fazendo, Certo. para o tipo de atividade, porque nem todo mundo, às vezes, é musculação, às vezes a pessoa faz outro tipo de atividade, Sim, faz sim. funcional. Faz balé, né, Henrique? Faz balé, esse tipo de coisa assim. Mas olha, Leide, a hora passa tão rápido. Nós já Você temos acredita? 1 hora já aí. Passou rapidinho. Caramba, passa muito, muito, muito rápido. E eu vejo que você precisa passar os seus contatos aí pro pessoal. Como te encontrar, mídias sociais, telefone, e-mail, caixa postal, enfim, essas coisas, né? Sim, bom, meu
Instagram já falei, né? Que é Leide com Y no final, Ribeiro Nutri, né? Tô atendendo no Espaço Integrare em Bom Jardim, né? Que é a Espaço Integrare _ BJ, né? Em Bom Jardim. Meu telefone é celular, né? 22 981 50 9316. E no Instagram também tem o linkzinho da bio lá. Só clicar lá que já joga direto pro Zap também. Legal. Então é fácil, muito fácil. E o Instagram dela tá bem legal. Tem dica toda semana. E o restaurante? O nome do restaurante, fala de novo onde fica. Sim. Então, o restaurante é Sabor de Casa, né? Ali na descida de Banquete, antes da ponte, né? Do lado esquerdo de quem desce. Me ajuda, porque isso é difícil. Lado esquerdo de quem desce. A gente está lá de segunda a sábado, né? De 11 da manhã até as 2h30 da tarde. Legal, muito bom. E vale a pena experimentar o sabor de casa. Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa mais, filha? Eu quero agradecer Leide, que Obrigada. de Eu primeira ela vocês. aceitou estar aqui com a gente. Esse assunto é um assunto que não esgota, né? Sim. Quem sabe a gente programa um próximo, Sim, não é vai ser. verdade? Vai ser muito bom. Obrigada, tá, Leide? Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que Muito agradeço. bacana. Fiquei muito feliz com o convite. Adorei. Que legal. Muito obrigada. Foi Que muito bom. agradável, eu gostei muito. Que bom, Obrigada pelo convite. graças a Deus, muito bom. Vocês estão aí conosco até agora, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro. Eu sou o pastor Rodrigo Paradella. Esse é o nosso Sião Papo Aberto, nosso podcast semanal. Toda terça-feira estaremos aqui no mesmo bate-local, bate-horário, para poder falar com vocês de casa, trocar essa ideia gostosa. Semana que vem vai ser no Especial caminho. de Páscoa. Especial de Páscoa. Então, fique conosco, Deus continue abençoando e até o próximo podcast Sião Papo Aberto. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.